Então, vamos convidar a Érica para poder fazer a leitura da nossa página inicial. E hoje nós vamos falar, refletir com o nosso amigo Cosme Márcio, né, se estamos no momento de revisar a doutrina espírita, né, o que seria uma interrogação. Então, nós vamos saber com ele como vamos buscar esse discernimento, ok? Vamos dar início à nossa reunião da nossa tarde de hoje. Então vamos à leitura da nossa página. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações, ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7, do Cristo Consolador. Uma boa tarde a todos, boa tarde aí a todos os amigos do 17º Céu e desses outros companheiros aí do IDEAC, de várias partes do Brasil, que estão aqui conosco nesse bate-papo dessa tarde. É uma alegria estarmos aqui juntos com vocês, principalmente neste mês de outubro, que é um mês para os espíritas muito especial, em comemoração a mais um aniversário da encarnação de Allan Kardec. Então, gente, esse é um tema muito interessante que vocês estão propondo, mas, obviamente, é um tema que seria muito mais adequado a gente começar logo com questões, uma vez que seria preciso entender exatamente qual é a preocupação de vocês dentro dessa temática, já que quando a gente fala em atualizar ou revisar a doutrina espírita, esta é uma questão que exige reflexões específicas de acordo com as questões que você desejam formular. É claro que se pode dar uma resposta genérica do tipo de que não há nada a ser revisado numa teoria tão bem construída, já que nenhum novo fato ou argumento tenha surgido que pudesse colocar em xeque aquilo que se encontra nas obras fundamentais do Espiritismo. Como nenhum fato novo surgiu, como nenhum argumento novo surgiu, que pudesse mostrar alguma inconsistência ou incoerência, ou a necessidade de fazer uma alteração ou um ajuste em alguma lei, algum princípio ou suas consequências, a gente pode, então, dar uma resposta genérica inicialmente para essa questão, que não há nenhuma necessidade de fazer qualquer forma de atualização ou revisão daquilo que lá estava já estabelecido
quando Allan Kardec nos trouxe ali os seus 22 livros fundamentais. É muito importante a gente pensar que quando se fala em atualização de uma ciência, a gente começa a pensar que essa atualização, como a história da ciência mostra, ela só se dá quando se produz ou um conjunto novos de fenômenos, ou quando algum argumento bem construído possa ser colocado, que colocasse em xeque algum dos princípios formulados dentro da ciência. É isso que ocorreu com a física e com as outras diversas ciências. O não me parece o caso do espiritismo. Nós não tivemos nenhum fato novo e nenhum argumento novo. Embora a gente tenha recebido ao longo desses mais de 150 anos, aí, já que o espiritismo está no mundo, muitas comunicações mediúnicas, nada dessas comunicações serviram como fato novo ou como argumento. O máximo que a gente tem são opiniões pessoais dos espíritos, algumas delas coerentes com o pensamento já presente nas obras fundamentais e outras apenas como opiniões isoladas, muitas vezes contraditórias e sem argumentos que pudessem levar você a pensar numa revisão ou numa atualização da doutrina espírita. É claro que revisar e atualizar a obra é impossível, ninguém pode alterar a obra escrita de um autor a não ser o próprio autor. É por isso que a gente não altera as obras de Platão, Aristóteles ou de qualquer outro autor antigo. Então, o texto tem que ser mantido tal como foi produzido. Mas a leitura que se faz do texto, a interpretação, que é a própria doutrina espírita, esta, no meu entender, também não sofreu nenhum progresso no sentido de ter alguma necessidade de alteração de algo que tenha sido colocado lá nas obras que Allan Kardec nos trouxe. Algumas alterações e mudanças ocorreram no interior das próprias obras de Kardec. Então, quem lê o conjunto das obras percebe que ele, ao longo dos 14 anos de trabalho, ele fez pequenos ajustes, pequenas alterações, seja da segunda edição do Livro dos Espíritos para a primeira, seja de algumas coisas que ele colocou no Livro dos Médiuns, principalmente sobre a obsessão, que ele muda na revista e na Gênesis. Então, há pequenos ajustes que ele faz na construção da doutrina espírita, mas ele fez ao longo desses 14 anos. Eu até hoje não encontrei nenhum argumento, nenhum fato novo que me foi apresentado que levasse a pensar numa possibilidade de atualização ou de revisão da doutrina. Mas, claro, eu não conheço tudo, não leio tudo, eu falo daquilo que chegou até mim. Eu nunca recebi nada que pudesse colocar em xeque ou mesmo sugerir qualquer tipo de modificação nas leis, nos princípios e suas consequências, tal como Kardec e os Espíritos nos apresentaram. Por isso que eu falo, eu abro aí para questões, porque talvez vocês tenham fatos novos, ou argumentos novos, ou questões para que a gente pudesse examinar com mais atenção dentro dessa temática, ok? Então eu passo aí a bola para as questões, o que vocês gostariam de perguntar a respeito, ok? Tem uma pergunta aqui no YouTube, do William Lopes de Oliveira. Diz assim: Cosme, poderia nos relembrar sobre o critério do controle universal aplicado por Kardec? Muito boa questão. Essa questão sobre o controle universal, ela tem sido, às vezes, mal compreendida. E a gente, até no nosso livro Os Espíritos e os Homens, a gente escreve sobre essa temática para mostrar como Kardec colocou esse princípio do controle universal e que às vezes é mal interpretado. O Kardec coloca o princípio do controle a partir de 2 métodos ou de 2 princípios. O primeiro é da chamada análise de coerência, de qualquer informação nova que surgisse, de qualquer novo conhecimento que fosse proposto, seja pelos homens ou seja pelos espíritos. Analisar comparando com aquilo que está bem fundamentado.
seja com as ciências do mundo, se a proposta, o conhecimento diz respeito a alguma área do espiritismo que tivesse alguma interseção com a ciência, ou seja, sobre o próprio espiritismo. Então, esse controle primeiro fala da análise de tudo aquilo que seja dito pelos espíritos. Qualquer comunicação, qualquer mensagem tem que ser comparada com aquilo que está bem fundamentado, que não entra, ela não pode entrar em choque, ela não pode entrar em contradição com os princípios que estão bem fundamentados, seja na experiência, seja no argumento que Kardec apresenta nas obras fundamentais. Então, o primeiro critério é da análise comparativa, de uma proposta nova com aquilo que já está bem sedimentado, recusando aquilo que contraria a lógica, que gera contradição com princípios que estejam muito bem fundamentados na teoria e na experiência. Esse é o primeiro critério, então. Tudo que vier dos espíritos tem que passar pelo crivo da análise, sem exceção. A análise que é uma análise comparativa com aquilo que já está bem estabelecido. Esse é o critério que nós temos que aplicar sempre e não podemos abrir mão dele. Por isso, Kardec coloca como primeiro critério aplicar essa análise racional sempre, qualquer que seja a comunicação. O segundo critério, como eu explico no meu livro, e Kardec deixa claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é um critério que nós podemos aplicar. Aí que está a confusão. As pessoas leem o controle universal e acham que o segundo critério é algo que a gente possa fazer. Não. O segundo critério é da iniciativa dos espíritos. Então, Kardec deixa claro qual é o segundo critério. Quando os espíritos julgam que um novo princípio, que uma nova ideia precisa ser incorporada, eles espontaneamente, por diversos médios que não se conhecem, acabam transmitindo este novo princípio em diversos lugares ao mesmo tempo. Então, veja, é um trabalho dos espíritos, porque não é a gente provocar a comunicação, como às vezes tem algumas pessoas que interpretam que o critério universal é você ficar evocando os espíritos para confirmarem o pensamento que algum espírito tenha dado. Não é esse o controle universal. Não é fazer evocações para confirmar ou não aquilo, são comunicações espontâneas. O texto é literal, a palavra espontânea não sou eu que estou inventando. Basta você ler o texto do Evangelho, quando ele aplica, quando ele define o segundo critério, ele diz as comunicações espontâneas, por médios diferentes, em lugares diferentes. Então, se os espíritos julgarem que uma ideia nova tem que surgir, quando julgarem e se julgarem, vai competir a eles. A gente não tem o mínimo controle se isso vai acontecer. Qual é a parte, então, que nos cabe do controle universal? É a análise de tudo que venha. Seja espontaneamente, seja por evocação, tudo que vier dos espíritos eu tenho que submeter à análise racional, comparando com aquilo que já está bem fundamentado. Então, aí está o controle universal. Então, é um controle simples, lógico, muito bem formulado. Uma parte que deve a nós, encarnados, ao recebermos comunicações, analisarmos, e uma outra parte que só sabem Deus e os Espíritos se vai ou não acontecer e quando vai acontecer. No tempo de Kardec, esse segundo critério aconteceu várias vezes. Quando um princípio novo precisava ser apresentado, os espíritos se comunicavam e faziam com que esse princípio novo surgisse em vários médios, em vários lugares diferentes. Então, no século XIX, esse segundo aconteceu. Agora, se ele vai voltar a acontecer quando, como não é um critério que depende dos homens, já que não é por evocação, é por comunicação espontânea, nós temos que aguardar os espíritos se eles julgarem que um novo princípio deverá ou não ser acrescentado. Até lá, a gente fica com o uso apenas do primeiro critério, que é analisar tudo que foi apresentado pelos espíritos, ok? Então, vamos lá. Sueli Lemos pergunta: Cosme, o mundo espiritual é percebido conforme a evolução de cada espírito. Talvez tenha sido esta a razão
que Kardec não especificou muito o mundo espiritual? Muito boa questão da Sueli. Não é apenas por esse fator. É claro que a gente sabe que, de acordo com o grau evolutivo do espírito, as qualidades do perispírito, que é o órgão responsável por permitir que o mundo exterior se coloque para o espírito, já que a percepção é sempre do espírito, mas ela vem por meio do perispírito, é claro que a gente sabe que, na medida em que o espírito avança, ele percebe a realidade do mundo espiritual diferente, de acordo com o seu grau evolutivo. Mas não é só por esse fator que Kardec evitou apresentar descrições detalhadas do mundo espiritual. A razão está no processo da nossa linguagem, da forma como a gente é capaz de representar ideias acerca de um mundo que é muito diferente do nosso. Então, se um espírito vai falar de uma realidade que tem características diferentes da nossa, quando ele vai tentar fazer isso, é muito comum ele encontrar no médium, no cérebro do médium, apenas termos e expressões que refletem a experiência do mundo material. E isso cria uma grande dificuldade para você entender o que está sendo relatado. Porque como é que ele vai falar de uma realidade que não tem muita analogia com a nossa? Então, essa é uma dificuldade grave. Por exemplo, quando Kardec pergunta sobre a percepção dos espíritos, e os espíritos falam que o espírito não tem órgãos de percepção, porque o perispírito não tem órgãos, não tem uns olhos para ver, ouvidos para ouvir, etc. O espírito ouve por todo ele, ou por todo o seu perispírito, não está localizada. E quando Kardec, então, pergunta, mas então como se dá a percepção? Já que não é por órgãos. Como se dá? Qual é a resposta? Não podemos dizer, ou não seríamos capazes de dizer para vocês, porque o processo é muito diferente. Nós, quando olhamos a forma como nós temos nossas sensações ou percepções, elas se dão por órgãos localizados, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pelo tato. Então, as nossas percepções físicas têm uma estrutura própria. Por exemplo, a visão depende de uma luz, porque elas estão localizadas. A visão do espírito é uma propriedade dele, não depende de luz nenhuma. Então, é muito diferente. É por isso que um espírito pode, inclusive, ficar numa situação de não enxergar certas coisas. Não é porque a luz falta, ou porque ele foi cego dos olhos no perispírito que ele não possui. Então, são mecanismos muito diferentes dos nossos próprios mecanismos. Por isso é que os relatos, quando você tem espírito tentando relatar do mundo espiritual, ele tenta relatar da forma como nós vivemos, aí dá um conflito tremendo, porque ele apresenta uma realidade comparando com a nossa. Isso gera uma dificuldade de compreensão, que a gente tem dificuldade, então, de entender o que se trata. Por exemplo, nós sabemos que os espíritos não sofrem atração gravitacional, eles não têm uma estrutura perispiritual que tem massa como a nossa, porque se tivesse, você teria vários mecanismos de detectá-lo. Bom, mas se eles não têm massa, qual o sentido de descrever uma escada, por exemplo, no mundo espiritual? Por que tem escada na Terra? Porque a gravidade exige que a gente suba passo a passo. Senão, a gente não sobe, a gente cai. Não faz sentido você descrever escada. O espírito não precisa subir. Não tem atração gravitacional como tem. Então, todas as vezes que você tenta fazer analogias com o corpo material, você cria dificuldades de compreensão. Porque ele não obedece às mesmas leis físicas que a matéria mais grosseira obedece. Obedecem leis físicas que nós desconhecemos, que nós não estudamos. Então, se você vai relatar descrições minuciosas acerca do ambiente do mundo espiritual, você vai ter grandes dificuldades de separar o que é metáfora,
O que é a percepção, como a Sueli lembrou, do espírito, quando Kardec, por exemplo, vai descrever no céu e inferno e vai falar dos sonhos de Santa Teresa, em que ela descreve o inferno com suas fornagens, ele fala que aquilo ali tem todo o aspecto de pesadelo, de reflexo das ideias dela, que acreditava em céu e inferno. Então, como isso também interfere, como você vai saber daquele relato o que é um relato verdadeiro sobre a realidade, independente da percepção, ou apenas o resultado de uma linguagem inapropriada para expressar uma realidade? Ou a própria invenção do espírito, que espíritos também inventam. Allan Kardec descreve na revista espíritos que inventam coisas, que criam suas invenções, que escrevem seus sistemas. Então, por isso ele não ligou muita importância para esses relatos, porque você não tem como ter certeza para separar, devido à complexidade que é tanto a realidade, que é diferente da nossa própria realidade, quanto o que dependa da percepção do espírito, do seu estado. Se for uma descrição de um espírito que ainda está num processo de perturbação espiritual, ele tende a misturar as percepções que ele tem do corpo com as percepções que ele tem da alma. Ou seja, vários fatores influenciariam nessas descrições. E Kardec é um homem inteligente. Se eu não posso ter nenhum controle e segurança sobre essas descrições, por que vou me ater a elas? Imagina, seria uma perda de tempo, correndo o risco de o que ele colocasse ser abandonado depois. Então, o que ele ficou? Com aquilo que ele tinha controle e segurança, que são as leis fundamentais, as sugestões morais, as descrições e os princípios mais morais, evitando entrar nesses detalhes. Mas ele jamais deixou de considerar que o mundo espiritual é uma realidade de um tipo de matéria, que é a matéria do mundo espiritual. Então, acho que por isso ele achou muito bem não entrar nesse detalhe. Eu fico imaginando, para vocês entenderem bem isso, imagina que vocês, qualquer um de vocês aí, fosse convidado a ir para uma tribo isolada da Amazônia, tem poucas, mas ainda tem, que não tem a mínima noção, porque não tem televisão, não tem internet, e vocês chegassem lá e tentassem falar para eles sobre internet, sobre celular. Imagina, suponhando que vocês tivessem acesso à linguagem deles, de que maneira vocês explicariam, por exemplo, o que é um celular, o que é uma internet, o que é o processo. A linguagem, eles não têm essas ideias de como funciona. Se não é só pensar nesse exemplo que Kardec dá muito bem da percepção. Se a percepção não se dá pelos mesmos mecanismos da nossa, e são as percepções que formam ideias, imagina como seria. Então, veja a lucidez de Kardec. Os relatos descritivos do mundo espiritual com detalhes já existiam antes de Kardec. Então, não é novidade, porque tem pessoa que às vezes me questionava Cosme, mas na época de Kardec não tinha esse tipo de relato. Tinha, anterior. Swedenborg já relata em suas obras. Então, esses relatos não são novidades, descrevendo com detalhes a estrutura do mundo espiritual. Esses relatos não são novidades. Na verdade, esses relatos, Kardec não os considerou por conta da dificuldade de separar a realidade de tudo isso que eu coloquei, da própria criação do espírito, da forma como ele resolveu criar as analogias, das suas próprias percepções. Então, eu digo, a gente quer saber muito bem como funciona o mundo espiritual, todos vocês vão saber, é só esperar mais um pouquinho, viu? Alguns aqui vão saber mais rápido, outros vão demorar um pouco. Daqui a pouco nós vamos estar do lado de lá, a gente vai saber exatamente que realidade é essa. A gente não precisa estar afoito de querer entrar nesses detalhes, correndo o risco das contradições, como essa que eu falei. Escada, se não tem atração gravitacional, como é que você vai interpretar? Para citar um exemplo, se vocês olharem na Revista Espírita, quando se vai falar de Júpiter,
Aí você lê, o Espírito fala no oceano. Mas aí quando fala, você entende pela fala dele que não se trata de oceanos de água, não é água. Mas ele usa uma metáfora. E ele mesmo diz que não é da matéria como a nossa. Então, essas metáforas não vão ajudar, porque quando você fala em lago e oceano, você imagina as propriedades da água que você conhece, que você tem a experiência. Mas se não é H2O, se não é água, o que seria, então? Não dá para você falar em oceano ou em lago e entender do mesmo jeito. Então, essas são dificuldades próprias. Por isso, Kardec se concentrou na informação moral, nas leis gerais, nos princípios, nessa lógica, para não se perder no universo de descrições sobre os quais você teria incapacidade de separar o que é falso do que é verdadeiro. Olha, se você não consegue separar o que é falso do que é verdadeiro, é melhor deixar de lado. Você se perderia. A ciência seria uma invencionice, deixaria de ser ciência. Você não estaria construindo uma ciência nem uma filosofia, porque se você perder o controle do que é verdadeiro ou o que é falso, esqueça. Você está fazendo coisa mística, onde cada um inventa o que quiser. Cada pessoa inventa a sua realidade e você não sabe mais separar a verdade da falsidade. Por isso, ele não levou essas descrições e insistiu nelas. Ele deixou de lado pela incapacidade de fazer esta distinção do que é verdadeiro, do que é absolutamente falso, ok? Tem a questão do Mauro Araújo, onde ele diz para nós, descrições mais detalhadas que vieram posteriormente do mundo espiritual, como a descrição de colônias espirituais, seria um motivo para uma possível revisão? Muito boa questão. Eu diria que não, porque como são descrições de lugares, e como eu acabei de dizer, essas descrições você tem dificuldade de ter certeza do que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, ok? Então, esse cuidado você teria que ter. Claro que existe uma realidade no mundo espiritual. O mundo espiritual não é um mundo de pensamento, pura e simplesmente. Tem uma matéria fluídica própria, ok? Então, ninguém está dizendo que não é que é um nada. Claro que é. Se tem uma matéria manipulável pelo pensamento dos espíritos, então ninguém está dizendo que não tem uma realidade nesse mundo espiritual. Okay? O problema é que quando a gente vai ler as descrições, muitas delas, inclusive, usam um pressuposto falso, que Kardec demonstrou. Qual é o pressuposto de muitas descrições que aparecem? A de que o perispírito é um organismo com órgãos. Esse pressuposto, como Kardec demonstra, é um pressuposto falso. E eu boto lá os argumentos de Kardec no meu livro Espírito e Matéria. O perispírito não é um organismo que tem um pulmão, um coração para sustentá-lo. E que tem sangue bombeando nas veias. E que se você tirasse ou ferisse o coração do perispírito, o perispírito ia morrer. Ou se você tampasse o nariz, ele deixaria de respirar. Kardec deixa claro, o perispírito não é um órgão. Por isso, os espíritos tomam a forma que quiser. Há relatos na revista de espíritos dando comunicação sem cabeça, porque acabaram de morrer decapitados. Pô, não deveriam nem dar comunicação, porque estão sem cabeça, estariam fazendo o quê para dar comunicação? E assumem formas diferentes, a forma muda. Se um espírito tem a forma masculina, depois, numa vida passada, ele teve uma vida feminina, quando um espírito aparece para ele daquela existência em que ele foi mulher, ele assume, às vezes, a forma feminina para identificação. Qual é a forma do espírito após a morte do corpo? É a humana, porque é o desejo dele, é o pensamento dele fixado na forma humana que ele teve em várias existências. Mas essa forma não é um organismo, aí é um grande equívoco confundir aparência, e Kardec usou o tempo inteiro aparição, aparência, para deixar claro até a terminologia, não confundir com o organismo. Então, se você tem uma descrição que está baseada num corpo físico espiritual com órgãos, essa descrição está incoerente de começo, ela partiu de um pressuposto falso. O perispírito não tem um estômago,
um coração, um pulmão, uma cabeça, boca. Isso é textual, está na obra de Kardec o tempo todo. Item 257 do Livro dos Espíritos, Kardec é textual, não há órgãos. Na Revista Espírita está cheio desse tipo de relato que os espíritos fizeram. Então, se você tem uma descrição que considera como se o perispírito fosse um organismo com órgão, é claro que a descrição já está partindo de um pressuposto falso. Então, a descrição é metafórica, no máximo que você pode dizer. É metáfora e não realidade. Bom, mas se a descrição é metafórica, não é mais a realidade, então você já sabe. Bom, então não preste muita atenção na descrição. Olhe mais a moral, o discurso, o que está sendo dado. Porque se a descrição é metafórica, não é a realidade, você não pode levar muito a sério essa descrição. Ela é apenas uma metáfora e não a realidade. Então, isso é muito importante, a gente tomar todo cuidado quando está lendo as descrições, saber separar aquilo que é coerente com as leis e os princípios bem colocados, por exemplo, este de que o espírito enxerga por todo ele, não tem olhos, não tem boca para falar, olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, não tem órgãos de sustentação, ele pode assumir qualquer forma, e, portanto, não é um organismo, porque se eu assumo uma forma que não tem coração, eu vou morrer, então, porque o coração no perispírito que me mantinha vivo não tem órgão. Então, se eu tenho isso como fundamentado, as descrições que levam esse tipo de visão de que eu sou que o perispírito é um organismo com órgão, essas descrições são metáforas, elas não são descrições de uma realidade, porque o perispírito não é um organismo com órgãos. Então, você tem que saber separar o que é metafórico, o que é a forma como o espírito resolveu narrar, teria que perguntar para ele, evocá-lo, porque ele fez a narrativa daquele jeito, mas a narrativa não pode ser considerada como uma descrição exata de uma realidade no mundo espiritual, porque ela já está apoiando em noções equivocadas acerca do que é o perispírito, ok? Então, por isso, todo o cuidado de tentar, nas leituras, separar o que vale a pena, que são princípios, discussões morais coerentes, daquilo que é propriamente uma descrição metafórica de uma realidade que a gente só vai ter, de fato, capacidade de saber como é após a morte do corpo, porque a gente não tem acesso perceptivo direto dessa realidade do mundo espiritual, ok? Tá ótimo, Cosme. Tem duas aqui no chat do YouTube que falam sobre a questão mesmo de alguns avanços científicos. Então, vou juntar a da Lilian, né, e mais atrás a do Jorge Coelho. A Lilian pergunta, né, o que você pode nos dizer? Não, com relação ao início da vida, já tivemos avanços na ciência sobre o processo de gestação, traria uma necessidade de revisão com relação à união do espírito com o corpo em formação? E a do Jorge também pergunta sobre os avanços da ciência, caso alguma descoberta científica contrarie ou questione algum ensino dos espíritos codificadores. Como é que a gente pode situar esses avanços? Muito boa. Lembrando que o objeto fundamental do espiritismo são os espíritos. Isso Kardec define, a ciência que estuda os espíritos, sua natureza, origem e destino e suas relações com o mundo corporal. Mas o espiritismo, porque o espírito ocupa um corpo, ele tem interseção com algumas outras ciências. Por exemplo, com a biologia, obviamente, já que o espírito ele se liga a um corpo físico. Na medida em que a biologia for fornecendo novas informações, ela vai fornecer informações acerca do corpo físico. Okay? Ela não trata da alma, ela não trata do espírito. E é claro, naquilo que a ciência colocar de informações bem fundamentadas acerca do corpo, acerca da biologia dos seres, é claro que o espiritismo não vai nunca recusar essas informações. Mas elas vão ter quase nenhum impacto na doutrina espírita. Por quê? Porque o espiritismo, o ponto fundamental dele é a alma.
Não é o estudo biológico, não é a teoria da evolução de Darwin. Embora Kardec faça perguntas sobre as nossas ciências no livro dos Espíritos, era muito mais para a gente conhecer a sabedoria desses espíritos. Não era a temática espírita. É isso que às vezes gera um pouco de confusão. As pessoas acham que tudo que está nas obras fundamentais é espiritismo. Não, não. Muita coisa que está lá é sobre as ciências do mundo. Não é sobre espiritismo. Mas que Kardec perguntou até para que a gente pudesse conhecer a opinião desses espíritos acerca da ciência do mundo. Mas ele fez questão de dizer, a ciência espírita tem o seu objeto de estudo bem definido. Ela não estuda a origem de planeta, a origem do mundo, ela não estuda a origem do ser vivo, ela não estuda nada disso que pertence à biologia, à química ou às outras diversas ciências. Kardec deixou isso claro na introdução de O Livro dos Espíritos já. São ciências complementares. Uma trata do mundo corporal, a outra do universo espiritual. A gente é que gostaria que o espiritismo tratasse de tudo. E é um grave erro. O espiritismo não trata de tudo e nem deve tratar de tudo. Ele caminha o quê? Caminhando par e passo com a ciência. A ciência naquilo que corresponde ao seu objeto de estudo e o espiritismo naquilo que corresponde ao seu objeto de estudo. É claro que se houver o surgimento de uma ciência outra que estudasse a alma ou o espírito, que é o objeto de estudo do espiritismo, então aí você teria uma interação entre as duas. Mas qual deveria ser essa ciência naturalmente? Deveria ser a psicologia, pelo próprio termo psicologia, estudo da alma, da psique. Mas a psicologia adotou outro caminho, pelo menos aquela que é dominante nas academias. Não adianta dizer que tem um psicólogo ou outro que acredita na alma, não é disso que se trata. Se trata das grandes teorias psicológicas, as que dominam as faculdades de psicologia. Essas teorias não levam a alma em consideração, muito pelo contrário, recusam a alma. Recusam a alma. Eles acham que quem pensa é o cérebro e acreditam firmemente que se houver um aperfeiçoamento do cérebro, você vai fazer as pessoas ficarem muito melhores em todos os sentidos, até moralmente. Eles acreditam que o pensamento, o sentimento, o desejo e memória são cerebrais. Já o espiritismo, não. Tudo isso é patrimônio da alma. É por isso que, de vez em quando, o paradigma materialista é colocado em xeque quando aparece alguém com pouca massa encefálica ou com um problema de microcefalia e demonstrando uma capacidade incrível e não sabe explicar. Como é que pode isso? Como é que aquele cérebro pequeno e não bloqueou tudo aquilo que é a alma? É um problema para a ciência colocar em xeque a sua própria tese de que é o cérebro que guarda os fenômenos mentais e não a alma. Então, há regiões de fronteira entre o espiritismo e outras. Sim, nessas regiões você tem que ouvir os dois lados. Você tem que ouvir a ciência e tem que ouvir o espiritismo. Mas não vejo nessas revoluções da física ou da biologia nada que até agora tivesse qualquer impacto junto ao espiritismo. E Kardec já deixou isso claro. O que a ciência demonstrar que tem alguma coisa ali que precisa de ajuste, fará ajuste, mas o ajuste será nessa região de fronteira. Por exemplo, no processo de encarnação, que foi lembrado aí, que Kardec descreve na Gênesis, que o perispírito se une ao corpo, pode ser que a ciência entenda melhor isso. Como é que dá isso? Se a ciência algum dia falar nessa união, porque hoje a ciência não pensa isso, ela acha que a vida é só biológica, ela não aceita a alma. Então não adianta, a ciência nem quer dialogar com o espiritismo porque ela recusa o espiritismo, ela recusa a ideia de alma, ela quer explicar tudo como reações físico-bioquímicas. Ela entende tudo a partir de reações físico-bioquímicas e não a partir de uma noção da alma. Por isso que eu não me preocupo com o progresso da ciência, pelo contrário, tomara que ela progrida, avance e algum dia perceba que o paradigma materialista que ela adota de reduzir fenômenos mentais ao cérebro é um equívoco. O dia que ela perceber esse equívoco, pode ser então que você crie uma zona de interseção muito maior entre as ciências materiais, as ciências que são estudadas aí pelo homem, e a ciência espírita. Então, não vejo nenhuma necessidade de revisão dessas coisas.
Porque tem pessoas que pegam aquelas questões iniciais que Kardec formula sobre a origem do universo, sobre a origem da vida, ou vão lá para a Gênesis e pegam e não percebem que ali não é espiritismo. Ele já deixou isso claro. Ali ele está ouvindo opiniões dos espíritos sobre a matéria, sobre a compreensão do universo. Não é espiritismo. O espiritismo trata da alma, do espírito e de suas relações com os homens. Mas nada impede que os espíritos deem suas opiniões sobre os conhecimentos do mundo material, né? E são opiniões. De acordo com o grau evolutivo do espírito, pode ser ou não adequada. E, às vezes, como Kardec vai colocar no Livro dos Médiuns, nas perguntas que se podem fazer aos espíritos, que os espíritos, às vezes, respondem de acordo com a ciência da época. Por quê? Porque diz lá Kardec, eles não vão mudar ou revolucionar a ciência, isso cabe aos homens, eles não se metem. E às vezes eles falam usando os conhecimentos da ciência de sua época, porque não lhes competia, nem lhes era permitido revolucionar essa ciência, como está lá nas perguntas. E Kardec alerta os cientistas, os inventores, podem ficar tranquilos, que os espíritos não vão tomar seus lugares. Não vão produzir as revoluções científicas que os homens devem fazer por si mesmos. Como é que eles ajudam os homens? Pela inspiração, inspirando os cientistas, ou encarnando como os cientistas que vão produzir essas revoluções, e não por meio da mediunidade, e não por meio do processo mediúnico, porque não está na lei de Deus permitir isso. Não é pela mediunidade que vai se revolucionar as ciências, mas ou pela inspiração, ou pela encarnação desses espíritos como grandes homens e gênios que têm aí encarnado o tempo todo e revolucionado o conhecimento da humanidade. Então, quando a gente lê a obra, a gente se tranquiliza. E algumas coisas da ciência de que a obra coloca, tudo bem, se a ciência mudou, ficamos com aquilo que a ciência coloca como novo, mas isso não tem nenhuma interferência ou necessidade de alterar os princípios, as leis e as consequências sobre os espíritos que estão lá na obra de Allan Kardec, que é o tema do espiritismo, ok? Ok, Cosme. Então, agora vamos aqui algumas questões do Zoom, né? Deixar um pouquinho lá o YouTube. Lá no inicinho, os irmãos Rui e Solange e o Luiz Carlos perguntaram também mais ou menos a mesma coisa. Haveria alguém ou alguma instituição que pudesse fazer essa análise de forma racional? E o Luiz Carlos, qual médium ou centro espírita poderia ser responsável por estas atualizações? Pensando aí no nosso tema. Mas veja, a análise racional das mensagens tem que ser feita por todo mundo. Não precisa delegar isso para ninguém. Esse primeiro critério do controle é para todos nós. Todos nós devemos fazer sempre. E é para isso que existem os grupos de estudos. É como a academia faz. A academia faz naturalmente análise de textos e de conhecimentos. Ninguém responde em particular. Mesmo na ciência, nós sabemos isso. Não tem aquele que fala em nome da ciência. Não tem aquele que fala em nome da ciência. Então, a mesma coisa, não tem aquele que fala em nome do espiritismo, um comitê, um grupo de pessoas que falariam em nome, não. Esse é um processo natural, em que os argumentos vão vencendo naturalmente. As análises mais adequadas vão ganhando força pela conformidade e pela concordância das pessoas, que vai acontecendo naturalmente. É como o critério da chamada autoridade natural, em que alguém vai se tornando naturalmente líder. Então, a ciência é assim. Por que você dá valor a certas áreas, a certos institutos de pesquisa num assunto, em outro assunto a um outro, que naturalmente a produção, os artigos, as análises vão ganhando força pelo respeito de todo mundo que vai lendo. Então, a gente nem pode ter um órgão que fala em nome dele. Não seria nem conveniente, nem adequado que tivesse isso. O ideal é mesmo isso que está acontecendo já na ciência, e o homem aprendeu a fazer isso nos últimos 200, 300 anos. Vários lugares, várias pessoas, todo mundo analisando, discutindo, fazendo debates, apresentando argumentos. E o consenso vai aos poucos se estabelecendo.
as pessoas vão entendendo os argumentos, vão aceitando aquelas considerações e isso vai crescendo naturalmente, sem necessidade de ter alguém que dê a palavra final, que seria até perigoso, né? Já que em ciência, em espiritismo, não há autoridade. Há opiniões com argumentos e com fundamentos. E você escuta os argumentos e os fundamentos. E a partir desses argumentos, vocês vão ou não concordando com eles. É assim que a gente se desenvolve, se aperfeiçoa e o consenso vai se fazendo naturalmente. Veja o consenso em torno da obra de Kardec, que é muito grande, por quem estuda. E a gente sabe que tem gente que adota contar. Mas quem estuda, quem lê, por que concorda? Porque é a pessoa, Kardec, é uma concordância mística, o de autoria? Não. Os argumentos bem construídos, os fatos bem relatados, os documentos dos fatos bem relatados, que ele foi de uma inteligência notável. Ao invés dele produzir os fatos, na Revista Espírita ele solicitou do mundo inteiro que mandassem fatos. E os jornais do mundo inteiro narram fatos. E jornais não espíritas. Então, o amontoado de fatos que ele registrou não são fatos que ele produziu. Porque você poderia dizer, não, está só lá no laboratório de Allan Kardec. Nada disso. Aí você lê a Revista Espírita, ele faz questão de pegar relatos do mundo inteiro dos fenômenos espíritas. E de jornais que não eram espíritas. Muito pelo contrário, opositores. Então, é assim, como ele apresenta fatos, como ele argumenta de uma forma extraordinariamente bem a coerência, o consenso vai se formando naturalmente. Então, eu diria que não tem que criar grupo nenhum, muito pelo contrário, isso é perigosíssimo, tem que ter muitos grupos, muita gente estudando, quanto mais grupos e mais gente estudando, melhor, cada um emitindo sua opinião. Graças a Deus que a sociedade está aí, ó. Hoje com ferramentas, com vários tipos de depósito em nuvem, que todo mundo pode ouvir argumentos, estudar, discutir, e o consenso vai acontecendo naturalmente em torno da verdade. Do mesmo jeito que ocorre com as mais diversas ciências. São os bons argumentos, os bons fundamentos que vão fazendo com que ela se mantenha. E jamais pensemos em ter uma comissão, um grupo, alguém responsável por isso. Pelo amor de Deus, não vamos cometer esse erro, que a própria história da ciência nos mostrou que esse não é o caminho. O caminho é do livre diálogo, da livre discussão, dos argumentos, e o consenso vai se formando naturalmente, ok? A Milena Fernandes, ela trouxe um trechinho do texto da Gênese, né, do caráter da revelação espírita, que diz: ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio e controle. E aí ela faz a pergunta: como se dá esse controle, já que o espiritismo não é da alçada da ciência? Muito boa questão. Essa questão, Milena, ela é uma questão muito importante, porque o que acontece? Por que uma ciência pode controlar a outra? Isso aí não vale só para o espiritismo. Kardec dominava muito bem o que a gente chama uma filosofia da ciência, uma epistemologia. Ele sabia como uma ciência é capaz de servir de controle da outra. Para dar um exemplo, se você está estudando um fenômeno biológico, e lá no fenômeno biológico tem a participação de reações químicas, você tem que ouvir a química. Porque quem vai ter mais competência para fazer as análises e discutir aquelas reações químicas é a química, não a biologia. Então, o biólogo, se ele está envolvido em algum fenômeno em que reações químicas ocorrem, que ele vai ter que ouvir o que os químicos têm para dizer. Mesma coisa, se os químicos estão estudando num nível que entra na estrutura da matéria, ele vai ter que ouvir o físico. Porque a estrutura da matéria cabe ao físico. Então, o que Kardec diz demonstra sua grande habilidade filosófica e epistemológica. Eu, por exemplo, suponho, ele dá exemplo, tem um exemplo, inclusive, curioso, se eu não me engano, na Revista Espírita, alguém aí depois pode até tentar localizar. Principalmente tem um grupo grande do IDEAC aqui que acompanha tudo, tem todas as pesquisas na Kardecpédia e acha rapidamente. Quando Kardec fala de uma imagem que apareceu num vidro, de uma fotografia, de uma imagem que aparece num vidro de uma janela. Tá?
Então, antes de você dizer assim, ó, é algo mediúnico, você tem que olhar se alguma coisa não pode ter produzido aquela imagem. Tem um outro exemplo que ele usa de uma fotografia. Uma pessoa tira uma fotografia e aparece a filha por trás da imagem. E a filha era morta. A primeira coisa, o que você faria? Pô, ele fotografou e a filha apareceu na imagem. E o que acontece com o próprio relato da pessoa? Ela diz que quando ela foi mergulhar e olhar as matrizes lá que deram origem àquela fotografia, as chapas que deram origem, ele percebeu que tinha uma foto antiga da filha, que foi a que gerou aquela interseção das duas imagens. Então, antes de atribuir algo aos espíritos, se é alguma coisa que a ciência explica, vamos ouvir a ciência. Então, esse é o controle, para que a gente não fique achando que tudo é interferência dos espíritos. Tudo. A gente tem essa mania, quando você começa a estudar uma ciência, você quer que essa ciência explique tudo. Aí qualquer fenômeno que surge, você diz, são os espíritos. Não, peraí, calma, vamos ver. Aquele barulho lá na casa, não é a madeira que está dilatando? Não é algum animal lá dentro do telhado que está fazendo aquele barulho? Então, a ciência serve para controlar, para dizer para outra ciência, peraí, isso é meu domínio. Não entra aqui, não. Aqui, quem sabe sou eu. Então ela vai ajudando nesse controle a que você não se perca, a que você não atribua tudo à sua ciência. E você acaba dizendo, até aqui eu vou. Mas, olha, isso aqui não é espírito, não. Está sendo explicado pela dilatação da madeira, por um animal. Aqui está sendo explicado porque a chapa fotográfica tinha registrado uma imagem anterior que sobrepôs. Então, você tem que primeiro tomar esse cuidado, que Kardec tomou o tempo inteiro. Não é você aceitar cegamente porque alguém disse e achar que é um fenômeno mediúnico, que é um fenômeno espírita. Então, Kardec usou muito bem isso. Sempre uma ciência deve ser usada para controlar a outra quando o domínio de interseção entre as duas está presente. Fotografia pode ter 1000 explicações. Interferências via computador, só o cara escuta uma voz, gravador que grava uma voz, todo cuidado. Para você, antes de dizer que é espírito, saber se aquela voz que é ali gravada não foi algum tipo de interferência, de ruído que surgiu por algum fenômeno físico, não tem nada a ver com o fenômeno espiritual. Então, essa frase é admirável, né? Há uma tradução antiga, que não, e você deve ter tirado, Milene, essa frase da Kardecpédia, mas tem traduções antigas em que o tradutor colocava o espiritismo, que dependeria da comprovação. Aí era um grave erro de tradução. Ao invés de controle, o tradutor colocou a palavra comprovação. Grave erro. O espiritismo não precisa de nenhuma ciência para se comprovar. Ele se comprova por si mesmo. Assim vale para qualquer ciência. A química não precisa da física para se comprovar. A biologia não precisa da química para se comprovar. Claro que na área de interseção ela tem que ouvir ambas, mas naquilo que é propriamente da biologia, ela não depende da química para se comprovar. A mesma coisa, o espiritismo não precisa de nenhuma ciência para se comprovar, como a economia não precisa de nenhuma ciência para se comprovar, e assim vai. Então, antes, alguns tradutores botaram comprovação. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Não, é apoio e controle, que é literalmente controle em francês. Para lembrar bem essa frase aí, Milene. Obrigado, viu? Alguns dizem que certas criações são cópias do que foi criado antes no plano espiritual, como, por exemplo, equipamentos tecnológicos. Seria possível isso? De que forma entender essa informação? Então, é uma boa questão. Claro que os espíritos podem estudar certas leis da nossa própria matéria no mundo espiritual e se preparar para futuras encarnações a fim de fazer essas invenções ou essas descobertas científicas. Mas isso não quer dizer que eles tenham construído um aparelho lá exatamente como é aqui. Primeiro, não poderia, porque a matéria não é a mesma.
não funcionam sobre as mesmas regras. Então, eles não poderiam simplesmente ter um aparelho lá que fosse igual ao aparelho a ser construído aqui. Mas isso não os impede de estudar com os recursos de lá aquilo que é necessário para que eles pudessem depois produzir aqui. Então, isso são coisas distintas. Eu só não levaria isso a esse nível de analogia, dizer que é o próprio aparelho de lá que trouxeram para cá. Não faz nenhum sentido, porque o aparelho de lá não funcionaria com a mesma tecnologia daqui, já que não funcionaria baseada, por exemplo, se for um aparelho elétrico, em ondas eletromagnéticas que nós conhecemos, tal como seria no mundo espiritual. Então, nós não podemos elevar isso a esse extremo de achar que é idêntico. O cara fez lá e vem fazer aqui do mesmo jeito. Pode ter até funções parecidas, por exemplo, aparelhos de comunicação, alguma coisa, poderia, embora no mundo espiritual a comunicação dos espíritos se dá pelos pensamentos, mas pode ser que eles desenvolvam tecnologia lá pensando na Terra, não no mundo espiritual. Ou seja, preocupados como poderiam facilitar o processo de comunicação na Terra e tenham estudado isso lá. Já que a comunicação no mundo espiritual é muito simples, ela se dá pelo pensamento, não precisa de aparelho nenhum para se comunicar. Então, todo cuidado para não levar essas coisas nesse nível, achando que tem a noção de duplo, né? Tudo que tem aqui tem uma cópia lá, tudo que tem lá tem uma cópia aqui. Né? Inclusive, a gente chegou a levar isso ao extremo de achar que o nosso corpo é uma cópia do perispírito. A pessoa não pensa algo muito simples. Se o meu corpo é uma cópia do meu perispírito, imagina, hein? Cosme, vocês estão olhando para o Cosme aqui, ok? Se meu corpo fosse uma cópia do meu perispírito, então eu já tive essa forma antes. E se na vida passada eu fui mulher? Para pensar. E se na vida passada eu fui mulher? E chinesa ainda? Como é que eu fiz essa cópia aqui para produzir esse corpo como cópia? De que jeito? Eu fiz cirurgia plástica lá no perispírito para poder ter essa cópia? Como é que o espírito muda de sexo, muda de raça, encarnando em povos cujas cores, a forma, como ocorre um povo oriental, por isso que eu citei, uma mulher diferente, um homem diferente, que tem a pele diferente, que tem características fenótipas diferentes. A gente não para pensar. Qual é a forma que o Cosme vai assumir no mundo espiritual? Você fala, essa aqui que está aparecendo. Mas quantas existências corporais eu tive? Quantas? Qual é a forma? Vivi em vários países, fui homem, fui mulher, morri criança, morri velho. Qual é a forma? A gente não para pensar, são perguntas simples que quem diz que é uma cópia vai ter que responder. Kardec nunca diz que é uma cópia, muito pelo contrário. Quem diz que é uma cópia vai ter que enfrentar essas questões. Como é que fica quando eu vou encarnar numa outra nação, num outro povo, cujos corpos têm diferenças? Ou quando eu vou mudar de sexo? Ou quando eu vou para um outro planeta, onde a estrutura orgânica vai ser outra? Que cópia? Então, eu digo, são análises precipitadas, que não têm embasamento. E Kardec já deixou isso claro. Ele chega a dizer no Livro dos Espíritos que não há nenhuma relação entre um corpo numa existência com um corpo na outra existência. Não tem nada a ver. Então, a gente foi incorporando ideias sem fazer análises racionais, com argumentos, com base, o que Kardec nos ensinou. Antes de você aceitar uma tese qualquer, reflita sobre ela, veja os problemas que ela enfrenta, veja as dificuldades que ela enfrenta. Por exemplo, que a má conduta, que o sujeito é criminoso, deforma o seu perispírito. Imagina que eu levasse isso a sério. Aí como eu vou explicar corpos de bandidos perfeitos, de dar inveja a qualquer um? Como eu vou explicar se eu vou numa penitenciária e encontro bandidos cruéis, violentos, com corpos perfeitos?
É só você raciocinar. Se ele é um bandido cruel desse jeito, num corpo perfeito, na vida passada ele foi Jesus Cristo? Não, ele foi um bandido cruel tanto quanto agora, já que o espírito não regride. Então, se nessa vida ele é um bandido cruel, que odeia, que é capaz de matar a sangue frio, na outra existência também. Então, por que ele não deformou o perispírito na outra existência e agora não nasceu todo deformado? Por que agora ele nasceu num corpo de dar inveja? Não tem. A gente não para pensar que essas hipóteses elas não têm fundamentos lógicos. E não é o que Kardec apresenta nas suas obras admiráveis, o seu raciocínio, a sua coerência de pensamento. E a gente foi aceitando. Alguém vai falando sem responder a dúvidas como essa que eu estou colocando aqui, sem responder a esse tipo de argumento, vai fazendo proposições, vai fazendo proposições. Por isso que eu falo, não se pode ter alguém que fale em nome dele, tem que ser todo mundo com argumento, com bom senso, com discussão, em que o consenso vai se formando pelos argumentos, pelos fundamentos, e não porque alguém disse que isso é assim, o outro disse, e a gente tem que aceitar opinião. Não, tem que ter argumento, tem que ter fundamento, como Kardec faz em toda a sua obra. Ele não colocou lá que não tem órgãos por conta de que era a opinião dele. Não, os fatos todos, as manifestações dos espíritos se manifestando deformado, porque acabou de ser deformado durante a morte, e logo depois está tudo normal. Era só aparência, não tem nada a ver com o órgão. Então, ele vai fazendo um estudo coerente, bem fundamentado, para que a gente não fosse apressado. Porque a gente gosta de aceitar coisas novas. Kardec fala, uns querem que eu vá depressa demais, outros querem que eu vá lento, eu vou do ritmo que tem que ir, que é o ritmo bem fundamentado em argumentos. Aí todo mundo quer aceitar uma novidade. Recentemente me mandaram um livro aí que tem até nascimento no perispírito, tem gravidez no perispírito e nasce um perispírito dentro de outro. Tá aí, eu recebi, não lembro nem o autor, alguém me mandou uns trechos de uma passagem. Quer dizer, a pessoa, o espírito que escreveu, levou a sério demais a ideia de que o perispírito tem órgão, tem todos, inclusive, que pode até gerar gravidez. Então, a gente vai aceitar só porque um espírito escreveu e produziu? Não vamos. A gente tem que analisar com lógica, com sentido, e ver os argumentos que são. Mas ele não argumenta, ele só descreve. Se o espírito só descreve, ele não apresentou argumentos, você pode recusar a descrição dele. Não precisa aceitar. Você pode recusar, ele só descreveu, ele não te provou, ele não deu fundamento para aquela descrição. Ok? Tem aqui da Lília Pinheiro, que diz assim, Kardec não fechou a questão dos animais na erraticidade. Porém, diversos autores pós-Kardec relatam a presença de animais no plano espiritual. Como poderia ser atualizado o espiritismo em pontos que Kardec não chegou a fechar? Muito boa questão. Essa é a grande dificuldade. Quando os pontos eles são apresentados apenas na forma de descrição e narrativa, fica muito difícil você fechar a questão ainda. Por quê? Porque você precisa ter mais fundamento, mais argumentos. Eu vou colocar aqui algumas questões para a gente se preocupar. Muita gente fica olhando para os animais como olha para os homens. Como se eles tivessem uma alma como a alma humana. Ok? Mas eles não param para pensar as dificuldades que isso traz. Por exemplo, qual é o animal que teria uma alma tipo humano? O cachorro, o cavalo, a formiga, a ameba, ou uma célula que isolada do corpo também é um ser vivo? Para pensar. Cada ser vivo, qualquer que seja ele, tem uma alma com individualidade como o homem é? Olha o problemão que se coloca. A alma do animal evolui, passando de um animal para outro, da formiga vai para qual? De uma ameba vai para qual? Olha as dificuldades que essa questão
se coloca. A gente não entende por que Kardec ficou nos princípios. Onde há inteligência, há princípio inteligente. Princípio inteligente. Mas ele não entrou nas considerações como é esse princípio inteligente, como é o seu processo evolutivo, de que maneira isso se dá. Bom, se nós olharmos para o nosso corpo físico, nós temos uma quantidade inumeráveis de seres vivos no nosso corpo, desde micróbios, desde bactérias. Aí a pergunta é, esses seres vivos também são alma? Tem alma ligada? Qual estaria, então? Qual é o critério para saber? Tem que ter um sistema nervoso? Qual é o critério? Veja a lucidez de Kardec. Essas são questões que só criam embaraços. Por que ele considerou a alma humana a partir do momento em que se entra no nível humano, como ele diz? Que é quando é simples, ignorante, criado por Deus, o espírito com E maiúscula, a partir da segunda parte do Livro dos Espíritos. Por que ele não ficou entrando no detalhe do E minúscula? E ele diz no Livro dos Espíritos, as questões são muitas. São tantos problemas a enfrentar que eu não queria enfrentar essa questão, não. Isso é muito complexo. Qual o animal? Como se dá? Aí vou pegar só o animal mais avançado, os mamíferos, certos mamíferos. Qual? Onde há inteligência, há princípio inteligente. Ou alma, se você quiser chamar, dos animais. Mas todo cuidado. Olha a frase dos livros espíritos. A distância que medeia entre a alma do animal e a do homem é a mesma que medeia entre a do homem e Deus. Está assim escrito lá em O Livro dos Espíritos. Quer dizer, é uma distância tão grande que a gente não consegue fazer essas reflexões só geram problemas. Por isso Kardec não faz e não toma partido por nenhuma da teoria. É o processo evolutivo do princípio inteligente, é assim, desse jeito. É um tema em aberto, e eu acredito que vai ficar em aberto ainda um bom tempo. Essa é a segurança do homem sábio, não é apressado para formular hipótese, para aceitar novas ideias, porque corre o risco de ter que abandonar. Olha a recomendação de Erasto, é preferível que se recuse 10 verdades a aceitar uma única falsidade. Essa é a prudência do homem sábio. Às vezes você recusa um montão de coisa que depois vai ser mostrada verdadeira. Aí você diz, olha, eu recusei, mas agora eu aceito. Mas aí você aceitar precipitadamente teses e hipóteses, para depois ter que recusar, é pior. Então é melhor deixar em aberto. A questão não é simples, não dá para você imaginar. Pega esses exemplos que eu coloquei. Então você teria que imaginar o seu corpo físico com milhões de almazinha em cada um desses animais que estão dentro do nosso corpo físico. Ou não. Não é em todo animal. Então, em quais seriam? Olha o problemão. Então, Kardec coloca a ideia geral que os espíritos colocaram. Tem princípio inteligente, porque se tem inteligência, demonstra a existência do... Agora, o que é esse princípio inteligente? De que maneira ele se transforma ou não em espírito depois? Por isso que no Livro dos Espíritos ele coloca as duas teses. Aqueles que defendem que a alma humana começa como alma humana e vai adiante, e aqueles que defendem que começou antes. Ele bota as duas teses. Olha no Livro dos Espíritos, ele não toma partido. Por quê? Porque não há elementos suficientes, embora na Revista Espírita alguns espíritos tenham tomado partido, tenham dito que a alma humana vem de um processo evolutivo, mas não descreveram como. E nem enfrentaram essas questões que eu estou colocando aqui. Por quê? Porque não é o momento de enfrentar. Eu acho que ainda não é o momento. Estamos longe de compreender o processo evolutivo do espírito. Por outro lado, é desnecessário, né, gente? Eu brinco o seguinte, a gente se preocupa com tanta coisa que não é necessária. A gente sabe, como espírito, que o principal objetivo nosso é a evolução na escala espírita. É deixarmos de ser espírito da terceira ordem, caminharmos para a segunda ordem. Quando nós chegarmos na segunda ordem, nós vamos estar em condições espirituais muito melhores
para estudar as ciências diversas, para conhecer o universo, para responder essas questões. Então, eu tenho um objetivo imediato muito mais importante, que é trabalhar a minha reforma moral, é vencer meus vícios morais, é avançar. E este conhecimento espírita da alma para frente, da alma humana para frente, já é suficiente para isso. Claro que eu posso ter a curiosidade, eu sou filósofo, eu sou físico, eu tenho curiosidade, mas essa não é prioridade. A prioridade é estudar a alma humana daí para frente e ver como usar esse conhecimento para a minha transformação moral. O resto nós vamos deixando. Eu brinco, eu tenho amigos físicos que ficam querendo estudar os fluidos espirituais, eu brinco com alguns deles. Daqui a pouco, quando morrer, a gente discute sobre os fluidos espirituais. Por que você está tão apressado em querer estudar os fluidos do mundo espiritual pela física de hoje, que não trata disso? Tenha calma, daqui a pouco tu vai morrer, cara. Espera mais um pouquinho, aí tu vai poder estudar isso lá. Porque esse desespero de estudar com uma técnica que não se aplica. Porque a física não tem elementos para estudar aquilo que Kardec chamou lá de fluidos espirituais. Então, vamos esperar. Então, às vezes, eu acho que a tentativa de ir apressado demais pode ser mais prejudicial do que útil. Por quê? Porque você pode aceitar coisas que depois vai ter que abandonar. Então, fique com a recomendação de Erasto. Vai mais devagarzinho. Não sei, ainda é cedo, mesmo que você esteja recusando algo que depois vai se tornar verdadeiro, ótimo. Como diz Erasto, recuse 10 verdades do que aceitar uma falsidade. E depois, lá na frente, a gente vai saber. Então, estamos longe de conhecer ainda todo esse processo. Por isso que eu digo, muita calma quando a gente vai tratar. Já tem pessoas apressadas, querendo até que animal dê comunicação mediúnica, aí já tem até casa espírita atendendo os animais em reunião mediúnica. É um negócio realmente sem entender o que é isso. As pessoas estão com uma visão, quer dizer, estão transferindo a visão emocional de grandiosidade, de amor que a gente tem que ter para os animais, isso é óbvio, os animais são nossos seres inferiores e merecem a nossa consideração, estão transformando esse lado sentimental, jogando isso para a razão, fazendo com que a razão aceite tudo. Calma, o sentimento de amor que a gente tem para os animais não tem nada a ver com a análise racional sobre a alma dos animais, é uma outra coisa. Senão a gente acaba deixando que o coração acabe jogando a razão no lixo e depois a gente vai se arrepender, ok? O Eric Pacheco pergunta como a escala espírita pode nos ajudar a avaliar as comunicações com os espíritos. E o Décio pergunta se todos os espíritos precisam passar pela terceira ordem após a aquisição da razão. Muito boas questões. Primeiramente, a resposta do Décio, depois eu vou para a do Eric. Quando a gente vai ler a escala espírita, as definições que Kardec e os espíritos colocam das 3 ordens, aí eu lembro rapidamente, para quem não está acostumado, os espíritos de Kardec colocam a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos espíritos bons e a primeira ordem dos espíritos puros. Então, você tem espíritos puros, primeira ordem, bons, segunda, terceira ordem, espíritos imperfeitos. E ele vai dar definições de quais são os atributos ou qualidades dessas ordens. E quando a gente vai ler a da terceira ordem, ali está claro que se trata daquele que tem a propensão para o mal, que tem egoísmo, orgulho e tudo isso que são consequências desses vícios morais. Então, se você olha a terceira ordem, não pode um espírito ter sido criado e colocado na terceira ordem. Porque se ele foi criado e está na terceira ordem, você dizer, poxa, então ele já foi criado com orgulho, com egoísmo, com vício, que é a definição lá. Então, isso te obriga, na razão, a pensar o seguinte, o espírito da sua origem não está na terceira, na segunda, nem na primeira. Ok? Então, as primeiras existências do espírito não o coloca em nenhuma dessas ordens. Então, onde está? Kardec não entra nesse detalhe, porque também é irrelevante para o progresso moral da gente. A gente precisa saber, nós que estamos na terceira ordem, o que é necessário para mudar para a segunda, ou seja, quais são os vícios que a gente precisa vencer. Então, há um hiato aí. Os espíritos, de sua origem, suas primeiras existências, não são da terceira ordem. Mas não tem uma nomenclatura que Kardec deu para eles.
Segundo, no próprio Livro dos Espíritos falam daqueles que só seguiram o caminho do bem desde o começo. Então, a partir do momento que você tem aqueles que seguiram em linha reta, que é uma expressão usada, que seguiram só pelo caminho do bem, não passaram pelo caminho do mal, que é o caminho da terceira ordem. Então, você pode imaginar um espírito simples e ignorante evoluindo para a segunda ordem e depois para a primeira, sem passar pela terceira ordem. Embora não se dá nome ao que ocorre nessa fase, onde estaria o espírito nessa fase entre simples e ignorante e segunda ordem. Ok? Kardec, então, não entra nesse detalhe, apenas coloca o princípio de que existem espíritos que seguiram em linha reta sem passar pela fieira do mal, que é a fieira da terceira ordem, onde o mal está ali. Ok? Então, é possível, como o Décio pede para lembrar, que um espírito saia de simples e ignorante e vá à segunda, depois à primeira, sem passar pela terceira ordem. Mas isso também é relevante para nós, né? Lembra, eu brinco sempre, o Livro dos Espíritos, a obra dos Espíritos de Kardec foi feita para nós. Jesus veio para os pobres deserdados, que somos nós, os que estamos na terceira ordem. Está lá o próprio Espírito de Verdade dizendo. Ele veio para nós, para os espíritos imperfeitos, para nos ensinar a sair da terceira ordem e ir para a segunda. Esse é o trabalho do espiritismo e da própria vinda do Cristo. Então é irrelevante a gente ficar discutindo, querer entender o que aconteceu com quem andou em linha reta. Pode ser até um deleite intelectual, mas é secundário, não é tão importante quanto conhecer a escala espírita a partir da terceira ordem, segunda e primeira ordem. Ok? É mais útil para a gente se deter nisso. Bom, agora, é claro, na pergunta do Eric, é muito importante, porque quando eu olho as características das classes que estão nas três ordens, é muito importante quando eu estou me relacionando com os espíritos. Como Kardec vai ensinar na Revista Espírita de 58, em vários lugares. Por quê? Porque se eu identifico que eu estou lidando com um espírito pseudo-sábio, porque essa é a característica dele, eu tenho como me prevenir. O que é o espírito pseudo-sábio? É aquele que não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com o seu orgulho, com o sistema que ele inventa. Ele inventa um sistema e defende o sistema dele. Ao identificar isso, eu falo, bom, eu estou lidando com um pseudo-sábio. Ele pode dizer verdades, mas estão misturadas com falsidades. Eu vou ter que ter todo o cuidado em redobrado e me relacionar com ele e não cair nos seus truques. Se eu estou lidando com um espírito leviano, que está lá na terceira, eu tenho que tomar todo cuidado. Porque esse não tem responsabilidade nenhuma, ele não tem compromisso com nada. Ele está ali para se divertir, ele está ali para ir vivendo. É como as pessoas levianas, que vivem a sua vida, não têm seriedade, responsabilidade, utilidade. Deixam a vida de qualquer jeito. Então, quando ou se eu estou lidando com o impuro, o último nível lá da terceira ordem, onde o mal predomina, todo cuidado redobrado. Porque esse só vai dar conselho má, vai tentar me induzir para o mal, e eu tenho que tomar todo o cuidado. Então, ou se eu estou lidando agora com o espírito da segunda ordem, um benévolo, um de ciência, um de sabedoria, eu já sei agora, peraí, esse aqui é um espírito benévolo, então os conselhos morais dele vão ser excelentes, a experiência de vida dele moral é muito boa, mas não espero que ele vai me ajudar muito no conhecimento científico, porque não é a praia dele foi só o progresso no campo dos sentimentos, da conduta moral. Mas se ele é um espírito da segunda ordem, ele não vai mentir para mim, mas ele pode dizer, não sei, e eu não vou ficar surpreso com isso. Agora, se eu estou lidando com os espíritos superiores, que é o melhor, porque esses têm um domínio do conhecimento, ao mesmo tempo que tem todo o equilíbrio moral necessário para nos orientar com muito mais segurança. Então, a escala espírita é muito importante quando a gente vai exatamente lidar aí com os espíritos, quem atua em reuniões mediúnicas. Tentar identificar pelas características do espírito, tanto o médium percebendo o tipo de sentimento, de emoção que o espírito produz quando está ditando uma mensagem, seja pela psicografia ou pela psicofonia,
tentar identificar o tipo de sentimento que desperta, porque às vezes o sentimento você não interpreta por palavras, então o médium tem que ficar atento quais as emoções e sentimentos que ele sente quando está recebendo a comunicação daquele espírito, o diálogo com esse espírito, o texto que ele escreve para analisar. Lembrando que a relação com os espíritos é como a relação com os homens, a relação de confiança, de segurança vai sendo construída ao longo do tempo. A gente não pode ser ingênuo, lidar com os espíritos com ingenuidade. Kardec nunca fez isso. Com respeito, com equilíbrio, mas com seriedade, para que você pudesse tirar o melhor proveito da interação com os espíritos, ok? Uma é da Sociedade Amazonense de Estudos Espíritas. Os princípios espíritas não têm por que sofrer revisão a esta altura, é fato. Mas o desenvolvimento da ciência experimental é algo que poderia ter ocorrido. Por que não houve? Por que abandono do método? Muito boa. Essa é uma questão muito boa. Eu realmente não saberia responder por quê. Eu só poderia lamentar que a gente não se dedicou tanto a estudar Kardec. Talvez porque vieram as guerras, a humanidade ficou muito mais preocupada com questões imediatas, o progresso tecnológico fez com que as pessoas se preocupassem muito mais com a vida material, menos com a vida espiritual. Quer dizer, o homem foi perdendo um pouco de interesse, talvez, pelas questões espirituais. Isso é algo curioso, né? E talvez não tenha mergulhado tanto. Por outro lado, nós deixamos de estudar Allan Kardec. Deixamos, isso foi um grave prejuízo. Especialmente no Brasil, a Revista Espírita, ela demorou mais de 100 anos para ser traduzida para o português. E a Revista Espírita é onde Kardec nos ensina com detalhes esse processo de interação com os espíritos, de estudo com eles, das reuniões mediúnicas. A Revista Espírita tem todo o detalhamento de como ele fazia as reuniões, de como se davam as interações, de como os diversos grupos espíritas do mundo inteiro faziam as reuniões. E a Revista Espírita só chegou em português lá na década de 50 ou 60 do século XX. Não tenho aqui a precisão da data, se foi na década de 50 ou 60 que Júlio Abreu traduziu pela primeira vez em português a Revista Espírita, mas numa edição limitada também, para poucas pessoas. E só recentemente a Federação Espírita Brasileira disponibilizou para todo mundo, inclusive gratuitamente, aí, para fazer download a tradução de todos os volumes. Isso tem pouco tempo, isso foi agora no século XXI, não me lembro se foi 2004, 2005, quando houve a disponibilização para todo mundo. Então, a Revista Espírita é desconhecida, completamente desconhecida, porque não estudamos, não sabíamos o francês e poucos que liam francês. E na Europa, como as guerras interromperam muito o estudo e o desenvolvimento do espiritismo, o Brasil é que acabou fazendo esse papel. E a revista, como eu disse, chegou muito tarde aqui, para que estimulasse a gente também a fazer as experiências e estudos que Kardec. Então, eu acho que é uma soma de fatores que nos levou a não debruçar mais sério na obra de Kardec, aprofundá-la e fazer estudos e experiências. Eu só tenho aí que dizer lá para o pessoal do Sociedade Amazonense que eu lamento, eu não sei dizer a razão, eu só lamento que a gente não tenha estudado tanto Kardec como devíamos ter estudado. Posso fazer. Ok? Eu posso dizer. Vou trazer uma aqui do Jorginho, no bate-papo aqui do Zoom, e ele pergunta: o que pensar da ideia de revisar a doutrina espírita com base no Novo e no Velho Testamento? Não faz nenhum sentido esse tipo de proposta por uma razão muito simples. O Velho e o Novo Testamento estão escritos em linguagem metafórica. O Velho Testamento são narrativas de uma época, de um povo. O Novo Testamento está cheio de metáforas e figuras de linguagem. O Espiritismo é a ciência que lhe ajuda a ler esses livros e não o contrário. Nós estamos invertendo a ordem. Eu costumo dizer, olha o título que Allan Kardec deu à sua obra sobre o Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. É inverter a ordem. Não é ler o Espiritismo a partir do Evangelho, porque só vai ter contradições.
Um texto metafórico permite tantas interpretações diferentes e contraditórias. Olha o exemplo que eu, inclusive, dei ontem aqui numa live. Pega a tentação de Jesus, é descrita no Novo Testamento como fato ocorrido. Isso entra em contradição com o Espiritismo, porque sendo Jesus um espírito puro, ele não sofre tentação. Como é que a tentação pode ter sido um fato ocorrido? E está lá descrito como um fato. Não é Cosme que está dizendo, leia para ver o texto dos evangelistas, para ver se não está como fato ocorrido. Jesus foi conduzido, é fato, não é parábola. Vai ler a figueira que secou do Novo Testamento também, aquela passagem. Está descrita como um fato. Jesus teve fome, se dirigiu a uma figueira. Como é que o Espiritismo explica aquilo? Como uma parábola, porque como é que Jesus vai queimar uma fogueira que estava cumprindo a lei de Deus? Porque a coisa mais curiosa na descrição do evangelista é que ele diz assim, que a figueira não dava figo porque não era a época de dar figo. Está lá no texto. Não era a época, por isso que ela não dava figo. E Jesus queima a figueira porque ela não estava dando figo na época que não devia dar. A figueira estava cumprindo a lei de Deus. Como é que ele queima uma figueira que cumpre a lei de Deus? É algo paradoxal, sem sentido. Onde dá sentido? Por que esses textos ganham sentido? A partir do Espiritismo. É o Espiritismo que dá sentido a esses textos. É Kardec e os Espíritos que vão interpretar a tentação como tentação sobre os homens e não ocorrido com Jesus. Não era Jesus o personagem, é uma metáfora sobre a tentação dos homens. É o Espiritismo que vai ler a figueira que secou como uma parábola, que não tem nada a ver nem com figueira, nem com figo, nem com fome de Jesus. Que vocês podem olhar lá na obra kardeciana, quando ele interpreta belamente essa parábola da figueira. Mas quem colocou como parábola? O Espiritismo. Quem deu a interpretação? O Espiritismo. Então, realmente, eu não entendo. As pessoas querem inverter a ordem lógica. Que a obra Velho Testamento tem coisas maravilhosas, que o Novo Testamento tem coisas maravilhosas. Tem, mas as coisas que estão no Velho e no Novo ficam mais maravilhosas ainda quando você os lê segundo o Espiritismo. É o Espiritismo que vai dar a maior beleza ainda a esses textos, porque vai tirar aquelas metáforas, vai tirar aquelas coisas que foram resultado do tempo e vai fazer uma leitura muito mais rica e profunda dessas obras. Então, estou invertendo. E Kardec teve a lucidez, é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Então, realmente, eu não entendo. Partir de espíritas, eu não entendo. Se é alguém não espírita que adota esses textos como palavra de Deus, é até compreensível. Se o cara acha que esses textos são a palavra de Deus, é razoável que ele queira ler o Espiritismo a partir daí. Mas de um espírita, não. Um espírita que conhece a obra kardeciana, que estudou tudo aquilo, sabe que a ordem correta é o Espiritismo tem que ser usado para ler esses livros e não o contrário. Então, não é pegar esses livros e ler pura e simplesmente, porque você nunca vai fazer uma leitura pura e simples. Você tem que usar uma técnica de interpretação, uma teoria interpretativa. E o Espiritismo é essa teoria interpretativa que vai permitir você ler essas obras, extraindo o que há de melhor dessas obras, tirando do diamante que está lá a lama que está envolvida, colocada pelos homens que narraram, que escreveram numa época, que deram o colorido deles, da linguagem, que usaram expressões da época, que usaram metáforas. É isso aí, o Espiritismo é que vai permitir isso. Então, eu acho que esse tipo de proposta, sinceramente, não pode partir de pessoas espíritas. Pode partir de outras pessoas, mas dos espíritas não, ok? Então, agora nós temos algumas questões, são de conteúdo muito parecidos, né? Acho que já formulamos anteriormente. Muitos elogios aqui no chat com relação à sua lógica, aos argumentos levantados, ao conteúdo. Então, a maioria agora mesmo aqui elogios, e a gente acho que pode ir se encaminhando para o final da reunião, né? Vou chamar a nossa amiga Marli, que está fazendo a nossa direção, mas já de antemão te agradecendo muito aí por essa tarde, né? Por nos abrilhantar aí com a sua lógica, seus argumentos, com essas reflexões super interessantes e sempre nos dando aí a alegria e o prazer de sabermos que
com a doutrina espírita estamos no caminho certo. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço vocês todos aí do 17º seu. Eu brinco com o Jorge, eu falo céu, né? Porque eu brinco lá, o Vicente deve também aí, porque quando a gente está no Rio de Janeiro, eu me lembro de aprender A, E, I, O, U, não é isso? Não é A, E, I, O, U, a gente sempre brinca isso, né? Então, mas é um carinho muito grande que a gente tem aí pelo movimento espírita do Rio de Janeiro, até porque eu nasci aí no estado do Rio de Janeiro, conheci o espiritismo aí, tive a grata satisfação de me tornar espírita no Rio de Janeiro, na cidade de Três Rios. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conversando, apresentando aquilo que eu acredito, o meu pensamento. Claro que certamente tem pessoas que pensam diferentes, eu respeito isso, eu até digo que é bom que hajam pessoas que pensem diferente, que tenham seus próprios argumentos, porque é assim que todos nós aprendemos, trocando ideias por meio de argumentos, e a gente vai crescendo e aperfeiçoando a capacidade de entender, de argumentar e de conhecer. Então, muito obrigado pela oportunidade, a todos que nos acompanharam aqui, aos amigos queridos, que temos vários aqui que nos acompanham há muito tempo. Um grande abraço, que Deus possa abençoar vocês e a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pela internet. Uma alegria muito grande estar ouvindo vocês, de tratar das perguntas, e espero que eu tenha ajudado, pelo menos, a fazer com que vocês estudem mais Kardec, que é o propósito. Discordem de Cosme, vão lá, estudem, leiam Kardec. O importante não é a opinião do Cosme, o importante é estudar a obra de Allan Kardec, aprofundar essa obra para que vocês possam tirar as próprias conclusões. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Uma boa tarde. Nós agradecemos a sua boa vontade, a disponibilidade que você sempre tem para conosco, né, para nos ajudar, trazendo essas informações, fazendo mesmo o povo pensar, parar para refletir mesmo. E aproveitando, né, as anotações biográficas, a gente vai buscar mais entendimento, mais reflexões. Então, assim, é um trabalho muito bem feito, minucioso, né? E nós ganhamos esse presente, né? Dando aqui um valor, né? Até por ontem, né? No dia 3, ser o dia de Kardec, né? Foi homenageado, então foi muito esse trabalho ficou tão oportuno e muito importante. Queremos agradecer muito a presença de vocês, todos que vieram aí, prestigiando a todos nós, e o trabalho maravilhoso. Assim, fica aí a reflexão, né? Porque o movimento espírita preconiza aí que Kardec está ultrapassado, né? Que precisa rever maneiras de estudar e outras invenções, e aí, graças a Deus, surgiu esse momento aí, né? Será que está no momento de revisar? E a gente viu que está tudo certo, né, Cosme? Está tudo muito bem. Então, vamos encaminhando para o final da nossa reunião, agradecendo a presença de todos que participaram, que deixaram aí suas considerações. Nós agradecemos aí. E estamos, todo mês, né, temos palmilhado aí nesse trabalho, tá bem? Obrigada para aqueles que seguem, que nos ajudam, que participam conosco. Isso é muito importante também, tá? E agora vamos fazer a nossa prece final, né, para darmos a finalização à nossa reunião, nosso banquete espiritual, mais uma tarde de hoje, tá bem? Érica, alguém já se predispôs a fazer a prece? Eu faço? O que você acha aí? Podemos chamar a Valéria, né? O que você acha? Que ficou quietinha ótima. Hoje? A Valéria hoje não trabalhou quase. Tá quietinha. Tá quietinha. Val, e aí? Oi. Vamos fazer um trabalho aí, minha irmã. E apareceu a menina loura. Minha filha, eu estou acompanhando os três. Vocês pelo Zoom, vocês pelo Face e vocês pelo YouTube. Eu estou olhando os três ao mesmo tempo, só isso. Essa é uma linda. Olha só. Então, agradecemos a todos, né? E contribuindo aí com a fala da nossa companheira Marli, a gente aqui tem que aprender a entender o que Allan Kardec traz nas palavras dos seus livros, né? E assim, nós estamos fazendo um trabalho relativo ao Céu e ao Inferno muito bom. Esse, para mim, é um livro que me toca profundamente, é a obra do Céu e Inferno.
E toda vez que eu leio a obra da codificação, as obras fundamentais, na verdade, a gente aqui tem que deixar o nosso véu do desconhecimento, o nosso véu da ignorância para trás e entrar na época das luzes, entender o que Allan Kardec quis dizer, né? E aí a gente recomenda o capítulo do Céu e Inferno, que fala sobre o céu, quando ele fala dos vários espíritos, né? Que o céu está em toda a parte, que é o mundo espiritual, e que o nosso papel é um papel de aprendizado, e que todo mundo tem o seu trabalho, tem a sua missão. E aquele capítulo é maravilhoso, então recomendo a todos. Vamos então conversar com o nosso querido mestre Jesus, responsável pelo nosso processo educacional, porque a vida é um processo educativo. E Jesus tem essa missão de nos orientar na estrada da vida, acompanhado pelos seus companheiros de equipe, entre eles Allan Kardec. Então, mestre Jesus, tu que nos ensinou o amor, o perdão, nos ensinou que devemos nos conhecer, que devemos vencer as barreiras do preconceito, que devemos vencer a nós mesmos, que nos convida à iluminação das ideias, dos pensamentos, a nos apropriar das nossas próprias emoções, compreendê-las e não escondê-las, para amadurecermos na estrada da vida. Nos abençoa, nos fortalece e nos ajuda nessa caminhada, para que os desafios, para que todas as pedras do caminho sejam motivos de observação, de compreensão e de superação, para que possamos amadurecer nessa jornada como espíritos que somos, imortais, criados por Deus, destinados ao caminho do aprendizado, do crescimento intelecto-moral, para chegarmos à perfeição e sermos responsáveis, como já somos desde já, por todos aqueles que aparecem em nosso caminho, que ouvem as nossas palavras e que por nós são também educados e convidados a esse aprendizado. Muito te agradecemos por tudo, abençoe a todos que estão conosco nesta oportunidade de aprender. Abençoe nosso companheiro e agradecemos pela presença de todos. Muito obrigado.